Sou Eline Coragem, sou mãe de 2, sou especialista em desenvolvimento humano da mãe e da mulher e criadora da metodologia Mãe Vida Leve. O assunto de hoje, é um dos meus preferidos, vou falar para vocês, é um dos meus preferidos, é um dos assuntos que mais transformou a minha vida e mais transforma a vida das minhas alunas, de quem conhece e aprende a trabalhar e estudar os seus vilões da mente, aprende a trabalhar com você mesma e estudar os seus vilões da mente. É realmente uma transformação incrível, uma mudança maravilhosa que acontece assim na nossa vida, uma mudança positiva. A gente torna a nossa mente mais positiva. A gente vai conhecer quem é que deixa a mente ali no estágio negativa. A minha missão é você conhecer quem é o vilão que fala junto com você, que fala aí na sua cabeça. Eline, não estou entendendo nada dessa história de vilão. Respira, não pira, que a gente vai caminhar um passo por vez e você vai entender tudo, vai saber exatamente do que eu estou falando e vai conhecer aí quem são seus vilões. Essa é a minha missão hoje aqui com você, certo? E agora eu quero começar lançando uma pergunta para vocês. Meu nome é Eline Coragem e é coragem de nascença mesmo, coragem de certidão de nascimento, a coragem vem do meu pai. E a pergunta que eu de coragem faço para vocês é: para que serve o medo? O medo que eu também tenho, que eu não vou dizer todas, né, mas que a grande maioria das pessoas sempre tem medo de alguma coisa, medo da violência, medo de uma doença, medo de assalto, medo de barata. E quando a gente fala de medo, é medo mesmo. E para que serve esse medo? Esse medo serve para proteger a gente. Pode parecer meio ilógico, né? O medo é para proteger. Sim, ele é para proteção. Quando você fala assim, eu não vou acelerar o carro, que eu tenho acelerar numa velocidade muito alta, que eu tenho medo de bater, ele está protegendo você do quê? Do medo de morrer, talvez? Do medo de se quebrar numa batida de carro? Ah, eu não vou saltar de paraquedas, eu tenho medo de altura. E medo do quê? É medo da altura? E aí cada pessoa tem um tipo de medo. Não é do medo que a gente vai falar hoje, mas o que eu quero, o essencial daqui desse medo que a gente está falando, é que ele serve para proteger você. Ele serve para te cuidar, para cuidar de você, para te dar uma precaução. Eu tenho medo, então é um cuidado. Muitas vezes as crianças, a gente fala assim, não tem medo de nada. Esse daí vai, não tem medo de nada. Eles não têm a noção do perigo. Eles não sabem ainda, quando pequenos, calcular, nossa, se eu cair dessa altura, eu vou me machucar. Eles ainda não conseguem ter essa noção. Por isso que o medo neles é menor. E a maioria dos medos dizem que somos nós que colocamos, né, esse medo nas crianças quando a gente fala sobre bicho, sobre homem do saco, sobre medo do escuro. Dizem que a maioria dos medos somos nós que colocamos, né? Então, serve para proteger a gente. E tem um ser que também vem na nossa infância e que serve para proteger a gente. Ele serve para fazer a gente sobreviver. É exatamente para isso que ele serve. E aí, o que é o sobreviver? O sobreviver é simplesmente te manter vivo. Não é nada além daquilo. Então, se eu estou no mar, na piscina, estou querendo oxigênio, não estou conseguindo respirar, estou com medo de morrer afogada. O que eu quero ali para sobreviver é o meu oxigênio. E quando pequeno, a gente passa por vários medos. Eu, vocês, a gente vivencia vários medos. Dentro da nossa própria casa. E aí, existe um mecanismo do nosso cérebro que faz a gente sobreviver. Se eu agir dessa maneira, é mais fácil de eu sobreviver do que se eu agir dessa maneira. E aí, você, seus irmãos que cresceram na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, passaram muito provavelmente pelos mesmos medos, mas vocês encararam de maneira diferente. Para um, chorava quando estava com medo, outro, quando estava com medo, se escondia. Outro estava com medo e ia enfrentar o medo. Eu estou com medo, mas eu quero proteger meus irmãos que são caçulas. Então, eu vou enfrentar o medo. Cada um reage de uma maneira. Só que dentro da nossa cabeça são formados esses vilões que, na nossa infância, protegem, só que na nossa vida adulta acabam atrapalhando a gente. Por isso que nós vamos viajar para o nosso passado.
A gente vai viajar para o nosso ambiente familiar. A gente está vindo nessa viagem do passado, pro passado, na nossa vida adulta, quando nossos filhos eram pequenos, nasceram, nossa gravidez, nosso casamento, nossa juventude, adolescência, primeiro emprego, juventude, adolescência. E estamos chegando aqui na infância, na nossa infância. Então, esses medos, eles surgem até por volta dos 5, 6, 7 anos. E eu sei que nessa hora a gente pensa muito, Eline, mas eu não lembro do que eu tinha medo. Sim, e a hora que eu começar a falar dos vilões para você, vai vir na sua cabeça, Eline, peraí, eu passava por isso. Então, realmente, eu me conecto com isso que você está falando. Eline, eu vivenciei isso, então faz sentido eu ter desenvolvido esse medo ou esse vilão. O medo na infância, que se tornou o vilão na nossa fase adulta. Então, é essa viagem ao passado que eu quero fazer. E quando a gente fala do medo para nos proteger, o medo está dentro da onde? O medo está dentro da nossa mente. A gente pensa no medo. Para vocês essa frase, que a mente ela é nossa melhor amiga e nossa pior inimiga. Hoje, como que funciona hoje a nossa mente como nossa amiga e como nossa inimiga? Tem horas que você fala assim, eu vou dar um exemplo da academia, que é um exemplo que eu me identifico muito. Me matriculei na academia, comprei a roupa, comprei ali o tênis específico, a mochila para ir para a academia, fiz a matrícula, estou ali falando para minha mente. Eline, que legal, agora vai dar certo, agora você vai fazer academia e tal. Aí eu acordo, olho lá para fora, aquele tempinho. Eline, acho que hoje não é um bom dia para começar a academia. Essa é minha mente sendo minha inimiga. Eline, esse não é um bom dia para começar a academia. Aí a minha mente, que é minha amiga, fala assim, Eline, é um ótimo dia, você já tá com tudo, você já tem material, tem a roupa, bora, bota a roupa e vamos lá pra academia. Aí ela fala assim, Eline, tá um frio, toma chuva, você vai a pé, imagina pegar guarda-chuva. E você fica nessa conversa interna. Uma voz que fala vai, outra voz que fala não vai. E é exatamente disso que eu tô falando. Dessa voz que fica conversando com a gente dentro da nossa cabeça, falando pra gente ir enquanto ela é nossa amiga, ou não ir quando ela é minha inimiga. Então, vai me falando se eu estou me fazendo clara. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a identificar quem são essas vozes que falam com a gente. Porque não é uma voz, não. Existem aí 10 vozes, 9 e uma voz mestra, uma voz mandona mestra. Então, eu vou mostrar todas elas aí para você, tá? Não necessariamente todas precisam falar com você. Normalmente é uma ou duas aí que falam com você. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? Vamos identificar qual que é essa que está sendo nossa inimiga. A nossa amiga somos nós. Nossa amiga somos nós. Só que a gente não pode deixar essa inimiga invadir, dominar, tomar conta. Senão a gente age como a inimiga quer. E não vai para a academia e fica em casa, coisa que eu já fiz várias vezes. Trago essa frase sempre, porque eu não posso deixar de falar para vocês. Nessa hora, quando eu falo para vocês se surge na infância, todo mundo fala assim, Eline, pelo amor de Deus, deixa eu ver logo isso para ver logo os medos que eu botei no meu filho. Deixa eu ver o estrago que eu já fiz nos meus filhos. Ó, você não fez nada de errado e nem se você quiser, você vai fazer, tá? Você não consegue botar de propósito. Por quê? Porque aquele medo que surgiu, aquela maneira de você se proteger daquele medo, não foi o seu pai e a sua mãe que fizeram isso com você. Você vivenciou uma situação e a maneira como você encarou essa situação que trouxe esse modo de pensar em você. Como eu falei, seu irmão ficou com medo, chorou. Seu outro irmão ficou com medo, fugiu, foi se fechar no quarto. E o outro irmão falou, peraí, eu vou quebrar tudo porque aqui eu tenho medo, mas eu resolvo. Então, cada um reage de uma maneira diferente à situação, tá? Então, a maneira como seu filho reage às situações que você proporciona para ele é a maneira como ele encara, é a maneira como ele vai vivenciar esses vilões da mente dele, que hoje protegem ele quando ele é uma criança. Conforme ele vai crescendo, ela para de proteger e começa a atrapalhar. Vou começar a falar aqui o primeiro deles, e aí a gente vai conseguindo entender melhor. O vilão da mente que eu trago para vocês
é o superfeccionista. Superfeccionista é um vilão da mente que surgiu quando você era uma criança. E a criança, naquela época, quando você era criança, se você tem esse vilão, você precisava ser a criança perfeita. Você precisava ser a aluna nota 10. Você precisava fazer tudo perfeito para que você tivesse a atenção dos seus pais. Seus pais eram muito exigentes, exigiam muito a alta performance dos filhos. Sabe aquela mãe e pai que quer que o filho tire 10 em tudo? Quer que a letra seja perfeita, a caligrafia seja perfeita? É essa mãe que fez a criança perfeita. Só que você cresceu, você saiu de casa, você é adulta, você não precisa mais fazer perfeito, você não depende mais desse amor e carinho dos seus pais. Você sabe que ele é incondicional, você sabe que você já tem esse amor e carinho dos seus pais. Só que esse vilão não vai embora da sua mente. Você continua querendo ser perfeccionista. E aí você se torna uma pessoa perfeccionista, em ordem, organização ao extremo. E quando você não consegue fazer isso, você acaba ficando nervosa, ansiosa, se frustra. O próximo vilão da mente é a super salvadora. A super salvadora é essa daqui, ó. Ela quer salvar todo mundo. Ela quer ajudar todo mundo. Ela foi aquela criança que a gente chama de boazinha. Ela foi uma criança boazinha. Para ela se sentir amada, ela entendia o quê? Que ela precisava ajudar os outros. Então, ela era uma criança boazinha. Ela era prestativa, ela ajudava todo mundo. Assim, ela tinha o amor das pessoas. E aí, quando ela cresce, ela entende que ela não precisa ser assim para ser amada. O amor do pai e da mãe é incondicional. Ela não tem necessidade de agir dessa maneira. Só que ela continua agindo dessa maneira, ó. Busca aceitação, ela busca ser aceita por meio de ajuda, agrado ou elogio. Aí o que ela faz? Ela deixa de fazer para ela, para fazer para os outros. Ela para aquilo que ela está fazendo para poder fazer para os outros. Alguém que precisa de uma ajuda, ou porque ela fala, é aniversário do fulano, deixa eu fazer, preparar uma surpresa. Ela para o que ela está fazendo para preparar a surpresa para o aniversário do fulano. A Super Mais, parece uma super mãe, né? É quase, mas é uma Super Mais. A Super Mais é aquela criança medalha. Criança medalha é aquela criança que compete, que não é a primeira que a gente falou, a superfeccionista, ela quer fazer com qualidade, ela quer ser perfeccionista. A criança medalha, ela quer fazer mais e mais. Ela quer ganhar, ela quer estar na frente, ela quer fazer, realizar. Ela se sente amada quando ela faz. Muito provavelmente, o pai e a mãe dela falavam, nossa, você fez tudo isso? Olha quanta coisa você fez, parabéns! E era uma criança que quanto mais fazia, mais ela era valorizada. E Super Mais fica ali, ó, isso não tá bom, precisa fazer mais um pouco. Só isso que você vai entregar? Não, entrega mais, faça mais um pouco. É uma pessoa que ela precisa de desempenho, ela precisa ter muitos resultados, ela é refém do resultado. E ela faz tanto, 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 que ela acaba sendo uma pessoa viciada em trabalho, a gente chama de workaholic. É uma pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e nunca quer descansar. Ela trabalha muito e ainda assim acha que trabalha pouco, ela não consegue enxergar o quanto ela trabalha. Ele se coloca numa posição de vítima, é o super dó, é aquele que faz você se sentir vítima. Ele, quando ele era criança, o que acontecia? Ele não tinha atenção do pai e da mãe. Aí, ele falava assim, essa criança falava assim, nossa, eu tenho alguma coisa de errada, porque eu não tenho atenção de ninguém. Eu sou uma pessoa errada. Eu não sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa errada, porque eu não tenho atenção do meu pai e da minha mãe. E talvez até devia ter a atenção do pai e da mãe, mas essa criança não enxergava dessa maneira. Ele é um super cérebro. Ele é mais cérebro do que coração. Mais cérebro do que coração. Quando criança, era uma criança inteligente. Só que inteligente por quê? Porque ele só era visto, só era notado, só era valorizado quando ele pensava racionalmente. A hora que ele tinha aquele pensamento racional, nossa, mas esse menino é esperto, esse menino é muito inteligente. E aí,
era uma casa, isso de um lado. Se ele vivia numa casa conflituosa, com conflito entre os pais, ele olhava para aquilo e falava, eu não vou me meter, eu vou estudar, eu vou sair de perto, eu vou racionalizar isso. Isso não é comigo. Ele não se envolvia emocionalmente com aquilo que estava acontecendo para se proteger, porque se ele se envolvesse, ele precisaria tomar o partido do pai ou da mãe. Então, ele não se envolvia emocionalmente. E aí, quando cresce, ele sabe que não precisa mais racionalizar, que ele pode sim pesar a emoção com a razão, dependendo do movimento, né? Dependendo do que aconteceu, dependendo do momento. E aí, quando ele cresce, ele pensa que as emoções são indignas. Não vou tomar decisão baseada na emoção. Problema do outro. Ele acaba sendo uma pessoa fria, distante, arrogante, racional. Não que ele seja assim o tempo todo, não. Mas quando esse vilão chega para falar com ele ou com ela, esse vilão chega na sua cabeça, esse vilão fala, ó, pensa com o coração não. Seja lógico, seja racional. Não vai ficar se envolvendo emocionalmente de jeito nenhum. Toma sua decisão racionalmente. Ele vem e fala com você. O supernoia é aquela pessoa que está na paranoia, que acha que sempre vai acontecer alguma coisa com ela, com o filho, com alguém próximo, sempre acha que vai acontecer alguma coisa em perigo, tá? Quando era criança, era uma criança insegura. Ou essa criança passou por alguma questão muito forte na infância, passou por uma questão forte, perdeu um dos pais, perdeu alguém muito querido, passou por alguma coisa forte, sofreu um assalto, teve algum trauma desses na infância, ou então ela vivia num ambiente caótico, num ambiente conturbado. E aí ela não conseguia confiar no pai ou na mãe. Aí o que essa criança faz? Ela cresce insegura, ela acha que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e ela se fecha para isso. Supercão é aquela criança em fuga. É uma criança que ela não para quieta para poder chamar a atenção dos pais. Ela não consegue a atenção dos pais. E aí o que ela faz? Ela pula no sofá, vai pro quarto, bagunça as coisas no quarto, senta, começa a pintar, para de pintar, vai lá, joga videogame, aí desliga o videogame, vai lá, pula da janela pro quintal, sai do quintal, volta para dentro de casa. Ela é uma criança inquieta. Não estou falando aqui de doença, de TDAH, de desvio comportamental, não estou falando disso. Estou falando de começar e parar várias atividades, começar e parar, se entediar logo. Isso daqui não tá certo, isso aqui não tá certo. E da onde surgiu isso? Lá na infância, quando ela não tinha atenção. Super gamer. Essa daqui eu poderia dizer para vocês que é a vilã da vida das mães, que mais aparece na vida das mães é a super gamer. Lá na infância delas, elas precisaram amadurecer muito rápido, crescer rápido. Por isso que eu chamei aqui da criança chá de trepadeira. Parece que tomou chá de trepadeira e precisaram crescer muito rápido. Por dois motivos. Ou porque precisaram assumir responsabilidade muito cedo, porque um dos pais veio a faltar, por uma separação, por falecimento, por algum motivo um dos pais vieram a faltar, ou então porque era uma criança que o pai e a mãe trabalhavam e ela precisava cuidar dos irmãos. Então, ela acaba desenvolvendo o super gamer. Ela amadurece antes do tempo, ela precisa ter responsabilidades que não deveriam ser delas antes do tempo. Que é comandar e dirigir todos de acordo com as suas vontades. Tudo que todo mundo faz ao redor dela precisa ser do jeito dela. Não, desse jeito não tá bom, faz assim que fica melhor. Super sabão. O super sabão, quando era uma criança, ele foi uma criança pacificadora emocional. Eline, o que é isso? É muito filosófico esse nome. Eu não trago coisas... eu trago coisas filosóficas, mas eu destrincho aqui para você. Uma criança pacificadora emocional. O que acontecia? Se ela vivia num ambiente que ele era caótico, como eu citei para vocês, com briga, com discussão, que o pai e a mãe brigavam, ele era a criança pacificadora. Ele olhava para aquilo e falava, meu Deus,
ter conflitos é muito ruim. Eu não quero me meter em conflitos. Eu vou ficar em paz aqui, não vou criar briga com ninguém. Então, ele não reclamava, ele não falava, ele não discutia, não ficava insistindo, não pedia. Porque ele falava, onde eu moro já é tão conturbado que se eu fizer mais alguma coisa, o negócio acho que vai se explodir. Essa é uma das maneiras de surgir o super sabão. A outra maneira de surgir o super sabão é uma criança que morava num lar legal, num lar em paz, pai e mãe se davam bem, porém, não foi uma criança que foi trabalhada as emoções dessa criança. Ela não foi ensinada o que fazer com a raiva, com o nervoso, com a tristeza, com a indignação. Ela não foi ensinada a lidar com esses sentimentos. Então, quando ela cresce, o que ela faz? Ela não quer lidar com brigas, conflitos, sentimentos, ela não quer lidar com isso. Então, ela evita tarefas que são difíceis. Ela simplesmente procrastina. Ela foge de conflito. Se ela tem uma situação para resolver, ela vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga e não resolve essa situação. O super crica, ele é o chefão de todos. Ele é o líder da gangue. Ele é o que começa a falar no seu ouvido. Ele começa a falar, aí algum daqueles ali assume o papel. Assume e continua falando. O super crica é você mesmo. Tá vendo ela cortando a própria língua? É a linguaruda, é a crítica. É você quando você critica você mesma. Essa é uma criança padrão. Esse crítico todos nós temos, tá? Em uns mais, em outros menos, mas não foi algo que aconteceu na sua infância. Isso é puramente de você. Todo mundo tem, sim, surge lá na infância essa crítica. Por quê? Porque a gente começa a se criticar. A gente escuta os outros criticando. E todo mundo tem. E olha o que gera na gente. Ansiedade, estresse, raiva, culpa, decepção, vergonha. Quando a gente fala com a gente mesma, criticando a gente, criticando os outros ou as circunstâncias. Você pode fazer mais um, mais o outro, você pode criticar mais a você, mais aos outros, mais a circunstância, mas esse é o que começa tudo. Se você vai criticar você, ele vai assumir algum daqueles papéis ali, algum desses daqui que a gente passou. Super sabão. O que a gente precisa fazer para resolver de vez? O que a gente vai fazer? Essa pessoa aqui, que tem o super sabão em cima dele. Só que é assim. Peraí. Deixa eu esclarecer uma coisa antes. Eu, Eline, não consigo resolver o vilão do meu marido. É muito importante ficar claro isso para vocês. Eu, Eline, não consigo resolver o vilão que ataca meu marido. Quem consegue resolver o vilão que ataca o meu marido é o próprio marido. Eu consigo resolver o meu vilão. Então, não adianta eu falar para vocês, faça isso que você vai resolver o vilão do seu marido. Não adianta. Adianta você falar com o seu marido, para o seu marido assistir a live, aí ele assiste. Aí ele vai falar, eu tenho esse vilão. Verdade. Muito interessante. O que eu faço para aniquilar esse vilão? Então eu vou fazer. Ele precisa querer. Quando eu falo para vocês aqui que a gente não muda o outro, mas a gente se muda e o outro, por consequência, também se muda, é isso. Eu virar para o meu marido e falar, a partir de agora tem que fazer isso e isso para ficar quieto esse vilão que tem na sua mente. Do que você está falando? Ir contra ele. Como que eu vou contra ele? Eu faço tudo que ele não quer que eu faça. Então, pega uma situação que você está empurrando com a barriga, uma situação que você está procrastinando. Qual que é essa situação? Eline, eu preciso ir na escola do meu filho resolver a mensalidade atrasada. Eu preciso ir levar meu carro para trocar o estofamento do banco que tá... Pega essa situação que você quer e fala, neste final de semana eu vou resolver esta situação. Pega uma por vez para você ir matando uma situação por vez. Isso que você vai fazer. Para o super sabão. Então, escolhe aí o que você vai resolver. Se realmente você se sentir que tem aí um super sabão que fala com você. O que você quer resolver? Eline, quero resolver esse problema. Beleza.
Separa o final de semana. Ah, não dá para resolver o final de semana, tem que ser durante a semana. Acorda, a primeira coisa que você vai fazer é ele. Para quê? O que você precisa mostrar? Você precisa mostrar para sua cabeça que quem manda é você, não é o super sabão, não. Ele não vai fazer você fazer isso de novo, procrastinar de novo. Eu adoro ela, eu acho... Olha a cara de poderosa, a cara que vai controlar todo mundo mesmo. Super game. Vamos lá, eu acho que é um dos mais difíceis de se fazer. Você vai chegar no final de semana para o seu namorado, para os seus filhos, para quem mora com você, e vai, se a criança é pequena, chega só para os adultos ali da família que moram com você. Ou amanhã, sábado, eu não vou resolver nada. Tudo quem vai resolver é você. O almoço, o passeio, o que a gente vai comer, o que a gente vai jantar, que horas que a gente vai acordar. Eu só vou falar, ok, sim senhor, tudo bem, beleza. Eu só vou concordar. Eu não vou tomar nenhuma decisão amanhã. Cuidado, não faça isso no dia que você tem um compromisso importante, que você não pode deixar de ir e tal, para você não se prejudicar. Faça isso um dia antes e fala. Então, ó, se precisar ir no mercado, precisa comprar coisa para almoço e tal, você já precisa providenciar. Já prepara a pessoa também. Não pega a pessoa de surpresa. Super Gamer, tá aí a dica. Com certeza, se você é uma super gamer no nível estratosférico, ele vai trollar você. Fazer algum almoço que você não gosta, alguma coisa assim. Então, respira e não pira. É um dia só para você ver que você pode. É simples assim. E ele vai ser a pessoa que vai falar, ó, hoje sou eu que controlo tudo aqui. Hoje sou eu que controlo tudo aqui. Aí você se lembra que é tudo uma grande brincadeira para você aprender a controlar sua mente. Quando eu falo brincadeira, é uma brincadeira séria, tá? Mas brincadeira porque não é sempre assim. Só que aí você vai ver, eu consegui um dia. Beleza. Então, de controlar 100 coisas amanhã, vou controlar só 80. Ah, depois de amanhã, em vez de controlar 80, vou controlar 70, 50. Até você controlar o que você realmente precisa controlar. E parar de controlar todo mundo, todos e todo mundo. Minha pergunta para você. Você quer sobreviver ou viver? Por que eu estou te perguntando isso agora? Porque, olha só, quando a gente tem um vilão falando com a gente está no modo sobrevivência, a gente está seguindo o que ele está falando. Ele está falando, você precisa de oxigênio, você precisa respirar. Você vai lá e respira. Você precisa controlar, você vai lá e controla. Ele está botando na gente o que a gente vai fazer. Ele está mandando na gente. Todos aqueles 10 vilões que eu falei para você. Só que a hora que você fala, Eline, eu não vou sobreviver, eu vou viver. É a hora que você fala para o marido, amanhã quem vai fazer tudo é você. Ó, amanhã eu vou resolver a situação X. Aí você começa a viver. Aí você começa a dominar sua mente, dominar sua cabeça, e você fazer o que você quer fazer, deseja fazer, precisa fazer. E não deixar uma voz chata ficar mandando você procrastinar, controlar, super proteger. Eu tenho uma aluna que ela falava, Eline, eu comecei a falar sozinha. Eu comecei a falar, você não vai me pegar. Eu não vou ser perfeccionista hoje. Hoje, de jeito... Eline, eu estava na fila do banco falando comigo mesma. E assim, é o caminho. O caminho é você primeiro identificar. Identifiquei, como que eu reverto ele? E aí, quando a gente junta esses três aqui, a gente tem o nosso raio-x emocional. Com o nosso raio-x emocional, ninguém derruba você. Você domina a sua mente de cabo a rabo. Você só para de dominar a sua mente a hora que você quiser. A hora que você fala, ai meu, deixa, eu não quero pensar hoje. Aí você deixa a sua mente te dominar. Se não, a hora que você tem o conhecimento desses 3 itens, não tem filho que tira a sua paciência, não tem marido que tira a sua paciência, não tem trabalho que faz você perder a cabeça. Você consegue dominar, você consegue saber, ah, isso é um vilão. Ah, esse é meu perfil, então beleza. Por isso que eu tô assim, dessa maneira. Ah, isso é um valor meu. Então, ok, vou agir de acordo com o meu valor, vou tomar essa decisão. Esse é o raio-x emocional. A gente, é assim, eu digo que é a aula de mentoria que a gente fica até altas horas da manhã conversando, porque é quando junta tudo e quando a gente faz um PET scan mesmo da gente, um negócio assim maravilhoso. E agora, meu convite para você é para você começar a viver no presente. Começar a escutar esses vilões da mente que falam com você. Esse que é o meu desafio do dia. Deixa eu ver se eu anotei ele aqui. Anotei.
Quem são os vilões da sua mente? Quem são os vilões que falam com você todos os dias?